Contra as reformas. Manifestantes protestam nas ruas da capital contra a reforma trabalhista e previdenciária. Cerco ao tráfico. Operação prende envolvidos na comercialização organizada de drogas na capital. Insegurança no campus. Para diminuir assaltos na UFSC, proposta que foi batizada pelos estudantes de babá eletrônica gera polêmica. Principalmente durante a noite, você tem que cuidar muito por onde você anda, não pode, ficar dando bobeira por aqui porque é bem perigoso. Prazo para sair. Mais 700 invasores de terreno recebem notificação para deixarem o local e casas serão demolidas. No Conexão Washington de hoje, saiba como funciona a relação entre políticos e empresários nos Estados Unidos. O chamado lobby é regulamentado por lá. E nas vésperas do Dia da Mentira, crianças de uma escola vão às ruas para conscientizar os adultos. A gente está mostrando para o pessoal que não pode mentir. Aquelas pessoas que batem, digamos, ponto e saem sem trabalhar, eu acho isso horrível, porque, poxa, a gente precisa do trabalho deles, né? Boa noite. A Polícia Civil prendeu hoje suspeitos de tráfico de drogas em 2 bairros de Florianópolis. 5 acusados de liderar o tráfico de drogas no bairro Costeira foram detidos. Já no Carianos, um casal foi detido em flagrante com maconha embalada para venda. A operação da Costeira foi batizada de Ligna pela suspeita de envolvimento de um empresário do setor madeireiro no esquema de tráfico. Ele foi preso nesta sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, os detidos têm ligação com o tráfico organizado. A cabeça de um homem foi encontrada dentro de uma mochila por volta da meia-noite desta quinta-feira no bairro Cubatão, na zona norte de Joinville. A mochila estava na calçada e chamou a atenção de populares. Um homem abriu e encontrou a cabeça de um rapaz identificado como Alan Rodrigues dos Santos, de 24 anos. Policiais investigam o caso. No dia 2 de fevereiro do ano passado, a cabeça de Israel Melo Júnior, de 16 anos, foi encontrada dentro de uma bolsa de papelão no bairro Jardim Paraíso. 7 pessoas que participaram do crime foram presas. Um protesto contra as reformas propostas pelo presidente Michel Temer na Previdência e nas leis trabalhistas aconteceu hoje em Florianópolis. O ato é organizado pelas centrais sindicais através da Frente Brasil Popular. Foi na Praça da Alfândega, no centro. O último protesto contra as mesmas reivindicações ocorreu no dia 15 de março. Reuniu 10 mil pessoas no centro de Florianópolis, segundo números da Polícia Militar e da própria organização. Esteve hoje em Florianópolis o fundador da Embraer, um dos homens que fez com que o Brasil se tornasse um dos maiores fabricantes de aeronaves do mundo. Osiris Silva tem 86 anos. O engenheiro aeronáutico, além de fundador da Embraer, já foi presidente da Petrobras e ministro de Infraestrutura. Quando ninguém acreditava no Brasil, ele decidiu inovar e buscar algo nunca imaginado. Eu acho que nós temos que trabalhar duramente para o sucesso, inovando, criando, o tempo inteiro pensando no novo e que esse novo seja melhor do que hoje. Osiris contou um pouco das experiências hoje em Florianópolis em um evento empresarial fechado. E quando perguntado sobre a crise que o Brasil estaria enfrentando... O Brasil não está em crise. A crise é do governo. E nós temos que chegar para o governo e dizer, sai dessa, porque nós queremos crescer. Para o diretor da empresa que organizou o evento, uma oportunidade para inspirar pessoas. Se você for fazer o mesmo que os outros fazem, fica muito complicado você sobressair. E a inovação que vai trazer realmente o grande diferencial, que vai agregar um valor maior às empresas.
A Secretaria de Saúde do Paraná divulgou hoje que a primeira análise das amostras de carnes embutidas das marcas Seara, Friboi, Novilho Nobre, Sadia, Perdigão e Italy, da APC de Jaraguá do Sul e de Curitiba, estão regulares. Agora, os laudos feitos pelo Laboratório Central serão enviados ao Ministério da Agricultura e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para auxiliar nas investigações da Operação Carne Fraca. Você vai ver depois do intervalo. Universidade Federal de Santa Catarina vai ampliar segurança no pátio na UFSC para diminuir o número de assaltos. E ainda, em Araquari, mais de 700 pessoas devem ser despejadas de uma área que pertence à União. Os detalhes já já. Nesta semana, o governo federal confirmou o aumento da taxa de impostos para cobrir o déficit de 58 bilhões e 100 milhões de reais no orçamento. Sem essa medida, o Ministério da Fazenda afirma que aconteceria atrasos de pagamentos ou afetaria a qualidade dos serviços públicos. A Federação das Indústrias de Santa Catarina se manifestou contrária ao anúncio do governo federal da elevação de impostos, especialmente neste momento em que o país dá os primeiros sinais da retomada do crescimento. Aqui ao meu lado está o presidente da Fiesc, Glauco Corte. Presidente, qual é o posicionamento da Federação em relação a esse anúncio do governo federal? Nós temos uma posição tomada já há muitos anos, uma posição contrária ao aumento da carga tributária. Neste caso, eles não estão elevando nenhuma alíquota, mas estão retirando incentivos que haviam sido dados para que o setor produtivo pudesse criar novos empregos. A retirada desses incentivos implica em aumento da carga tributária, o que será muito ruim para a retomada do crescimento da economia. Na opinião da Federação, quais as medidas deveriam ser tomadas pelo governo para esse crescimento? O governo tem que tomar as medidas relacionadas com o corte e a redução das despesas de manutenção da estrutura administrativa e iniciar um processo urgente de concessão das obras de infraestrutura, a fim de que, através do investimento, os empregos possam ser retomados. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, esteve em Chapecó para discutir as reformas previdenciária e trabalhista com vários setores e disse que a nova legislação deverá ser aprovada. O diálogo ele tem acontecido e no âmbito do Ministério do Trabalho nós temos uma comissão especial permanente com representação de cada central sindical, para avaliar ponto a ponto, aprimorar ponto a ponto de todas as matérias que transitam no Congresso Nacional, que trata do mundo do trabalho. Então, agora nós temos a plena convicção que no momento em que as propostas sejam aprovadas e estejam em vigor, o trabalhador vai entender que os seus direitos não foram subtraídos, pelo contrário, haverá segurança jurídica e haverá crescimento econômico no Brasil. Uma força-tarefa da cidade de Araquari, no norte do estado, começou a notificar os invasores de uma área que pertence à União. Este e outros assuntos agora no Giro de Notícias. Cerca de 240 famílias instaladas há 5 anos em uma área pertencente à União em Araquari, no norte de Santa Catarina, receberam uma notificação para deixar o local em até 30 dias. As casas em construção também devem ser demolidas. Conforme a Prefeitura, a instalação dos 700 moradores do local configura ainda crime ambiental, por se tratar de devastação desordenada de mata nativa. O ex-ídolo da seleção brasileira de futebol, Zico, está em Chapecó, acompanhado do presidente da Liga Japonesa, Mitsuru Murai. Eles participam de uma reunião com a diretoria da Chape. O motivo da presença é agradecer ao clube pela confirmação da participação na Copa Suruga, em agosto no Japão, e também trazer mensagens de apoio às vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense na Colômbia.
mais antiga manifestação religiosa de Santa Catarina, a procissão de Nosso Senhor dos Passos terá a 251ª edição neste fim de semana. Todos os anos, o ato acontece 15 dias antes da Páscoa, durante o período da Quaresma. No evento, as imagens do Nosso Senhor Jesus dos Passos e de Nossa Senhora das Dores seguem em cortejo pelo centro, acompanhadas por milhares de fiéis. A procissão é reconhecida Patrimônio Cultural Imaterial de Santa Catarina e agora busca o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Hoje é sexta-feira, dia do Conexão Washington. Inúmeros casos da relação entre políticos e empresários ocupam o noticiário brasileiro, destacando a ação de grupos para obter vantagens junto à administração pública. Esse esforço também é conhecido por lobby e é algo que não existe só no Brasil. É verdade, Salvador. Vamos então ao vivo a Washington perguntar a nosso colaborador Francisco Evangelista Vieira como é que é essa atividade nos Estados Unidos. Boa noite, Francisco. Boa noite, Maria Paula. Olha, acho que não existiria Washington sem o lobby. A palavra lobby vem das conversas mantidas no salão de entrada do Congresso, o lobby, e é definida como a tentativa de influenciar políticos ou administradores públicos sobre um assunto em particular. O lobby é uma profissão regulamentada nos Estados Unidos e é uma das principais características de Washington. Se estima em mais de 13.700 o número de lobistas legalmente registrados e que receberam de seus clientes cerca de 3 bilhões e meio de dólares em honorários no ano de 2010. A atividade é regida através de duas leis principais. Uma de 1995, que define e regulamenta a profissão, portanto, para os lobistas. Foi proposta no Senado em julho e assinada por Bill Clinton em dezembro, depois de apenas 5 meses de tramitação. A outra lei é de 2007, e estabelece as regras de comportamento dos políticos com mandato em relação ao lobby. Portanto, para os políticos. Estabelece uma quarentena de 2 anos para quem deixa a política, proíbe o recebimento de presentes por políticos ou funcionários públicos, obriga o político a declarar doações superiores a 15 mil dólares por semestre, requer que os candidatos paguem pelos voos em aviões particulares e estabelece duras punições para o caso de desobediência. Ô Francisco, e quem pode exercer essa atividade? Qualquer pessoa? Sim, Salvador, mas o lobby é exercido principalmente por escritórios de advocacia, já que buscam mudar leis e regras em benefício de interesses específicos. Outras vezes, associações de classe ou setores da economia também se organizam para fazer lobby. Curiosamente, um profissional pode se registrar normalmente como lobista de um governo ou empresa estrangeira. Porém, quem tenha mais dinheiro para defender uma causa acaba podendo exercer mais influência nas decisões. Por isso, os críticos dizem que a democracia americana está refém do lobby organizado, representativo dos grandes interesses privados e que hoje tem tentáculos por todo o planeta. Muito bem. Muito obrigada, Francisco, e até sexta-feira que vem. Boa noite para você. Boa noite, Francisco. Boa noite. A Universidade Federal de Santa Catarina vai implantar um novo projeto para melhorias da segurança no campus na capital. Assaltos preocupam estudantes. Preocupam sim. A universidade chegou a cogitar permitir aos pais acompanharem de casa as imagens dos filhos na universidade. Isso foi batizado de babá eletrônica pelos acadêmicos, mas aí a ideia acabou sendo desistida, foi abortada, como se diz, né? A universidade recuou da ideia. Foi.
As notícias de furtos e roubos no campus da UFSC já não são novidade. Há também casos de agressões, racismo, assédios e atropelamentos. Conforme uma pesquisa do jornal Laboratório da instituição, 58 de 66 entrevistados para uma matéria disseram já ter sido assaltados no campus Trindade. Complicado em qualquer lugar, né? Não só aqui, eu acho que não só em Santa Catarina, no Brasil em si, a segurança hoje em dia ela é muito complicada. Principalmente à noite, né? Mas durante o dia falta muita segurança aqui. Principalmente durante a noite, você tem que cuidar muito por onde você anda, não pode, né, ficar dando bobeira por aqui porque é bem perigoso. Nos últimos anos, a UFSC tem investido em tecnologia para tentar conter a insegurança no campus. Já são mais de 1.000 câmeras espalhadas no campus de Florianópolis, que tem mais de 1 milhão de metros quadrados, mas só isso parece não resolver o problema. Desde o início do ano, 4 ocorrências de roubo já foram registradas aqui no campus. Como resposta, em meados de maio, a reitoria pretende colocar em prática o projeto Rota Segura, que além de adaptar as calçadas para melhor acessibilidade, vai também investir em iluminação e instalação de mais de 25 câmeras de monitoramento. Tem como objetivo melhorar a condição de deslocamento e de mobilidade dos portadores de deficiência física, garantindo com isso que em determinados trechos da universidade nós tenhamos condições ideais de mobilidade, junto com iluminação e junto com segurança. Uma polêmica chegou a circular na universidade. A ideia de ter as imagens das câmeras acessadas de casa pelos pais e responsáveis pelos alunos chegou a ser cogitada pela reitoria, mas já foi descartada por impedimentos legais. Todo o sistema de monitoramento, tanto aqui quanto no camp, a utilização da imagem é de uso exclusivo da Secretaria de Segurança e Informação do campus. A movimentação é intensa durante o dia inteiro no campus. Calcula-se que aproximadamente 40 mil pessoas passem pela UFSC. A Polícia Federal já doou 2 drones que também devem auxiliar na segurança e a Polícia Militar também é parceira da instituição. O reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, esteve em Videira hoje para oficializar a instalação do curso de Administração Pública na cidade. O edital para o curso de Administração Pública será lançado na próxima segunda-feira e as inscrições podem ser feitas pelo site da UDESC. São 40 vagas, um bacharelado, 4 anos de duração o curso. Mas antes vai depender da demanda, então será feito um estudo, sobre a demanda e logo após viabilizaremos o local. É mais um passo na direção de consolidarmos o projeto de oferecermos curso universitário público, gratuito. Você vai ver depois do intervalo. Amanhã é dia da mentira e uma escola resolveu aproveitar a data para fazer uma ação de conscientização nas ruas. E ainda, um jogo com fortes emoções. Veja como foi Avaí e Joinville na 5ª rodada do retorno. A gente volta logo. A polícia de Cunha-Porã fez a reconstituição do assassinato de 3 irmãs mortas pelo companheiro de uma delas. O autor do triplo homicídio, Jackson Ler, de 24 anos, preferiu ficar dentro da viatura acompanhado de um advogado e não prestou informações para a polícia. Já o sobrevivente, Giovanni Meyer, deu detalhes de como aconteceu o crime. Jackson matou com golpes de faca as irmãs Juliane, de 23, Rafaela, de 15 e Fabiane Horbach, de 12 anos. De acordo com a polícia, após a reconstituição, um documento foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de São Miguel do Oeste. Jackson, que não aceitava o término do relacionamento com Rafaela, deverá responder por triplo feminicídio e tentativa de homicídio qualificado contra Giovanni. Na próxima semana, o inquérito será encaminhado para o Ministério Público. Elisandra Vissotto, de Chapecó. Durante fiscalização, hoje na BR-470, em Pouso Redondo, policiais rodoviários federais apreenderam 164 garrafas de bebidas alcoólicas contrabandeadas. As garrafas de vodka, uísque e espumante estavam em um veículo de Blumenau.
A condutora, de 56 anos, vai responder por crime de descaminho. Significa importar mercadorias sem o pagamento de imposto devido. As bebidas foram encaminhadas à Receita Federal de Blumenau. Agora o futebol. Avaí e Joinville fecharam a 5ª rodada do retorno. Um jogo marcado por fortes emoções. A partida aconteceu na Ressacada em Florianópolis. Aos 14 minutos do segundo tempo, o lance mais polêmico da noite. Foi quando Célio Amorim não deu uma penalidade para o Leão da Ilha e gerou muita reclamação, inclusive do comandante Azurra. Dolo, não sei se é dolo, não, mas é estranho. Você vir para um jogo sabendo que tem um árbitro que nunca apita pênalti para o Avaí. Eu nunca vi isso. Pênalti é pênalti, né? Para o Avaí, para o Brusque, para quem for. Né? Para Chapecoense, Figueirense. Figueirense, inclusive, sempre tem pênalti. Entendeu? Então a gente fica preocupado dessa credibilidade. Porque eu fui alertado ontem por um vizinho meu do prédio, fui alertado hoje pela comissão técnica, fui alertado pelo Marquinhos, falou, esse cara não vai dar uma falta para eu bater perto da área, não vai dar um pênalti para nós. Dito e feito. Então será que todo mundo estava errado e foi uma grande coincidência? Vamos acreditar que sim, né? Mas o Avaí conseguiu os 3 pontos no jeito Avaí de ser. Com sofrimento, na raça e veja só, aos 45 minutos do segundo tempo, depois do passe de Júnior Dutra, Denilson, o artilheiro dançarino, fez o gol da vitória. Final, Avaí 1, Joinville 0. Até o vizinho já sabia. Conhecido por transformar tapumes em obras de arte, o artista plástico Rica De Luca apresenta a exposição Ancestrais. Nas 15 telas que compõem a mostra, encontram-se elementos primitivos, retratos, referências e particularidades da cultura indígena presentes nos costumes dos povos ancestrais de muitas regiões. A proposta do artista é que, em um mundo de aceleradas evoluções e consumo desenfreado, o espectador reserve um olhar sobre si mesmo, buscando suas origens e raízes. A exposição estará aberta de 4 a 27 de abril no Espaço Cultural BRDE, em Florianópolis. Bom trabalho, hein, Salvador? Muito interessante. Amanhã, 1º de abril, é o dia da mentira. Pois é, uma mentirinha pode até ser inofensiva em alguns casos, né? Mas em outros pode provocar sérias consequências. O dia da mentira também pode servir para uma reflexão. As pesquisas variam a respeito do quanto uma pessoa mente em média por dia. Algumas falam em 25, outras em até 200 mentiras diariamente. O fato é que a mentira tem vários níveis e pode ser até inofensiva em alguns casos, mas sempre tende a crescer e se tornar perigosa. Existe uma mentira mais infantil, que é da criança, no qual ela tem uma confusão entre realidade e fantasia e ela acaba mentindo, né? Ou até uma tentativa dela se safar de algum dilema que os pais podem colocar. Tem uma mentira que se dá pela falta que um sujeito tem dele mesmo, de uma coisa que ele gostaria de ter, ou uma situação, né? Ele acaba criando uma fantasia em cima disso, até para lidar com essa falta. E tem o terceiro tipo, que é o terceiro tipo mais grave, que é a mentira com a intenção de ludibriar o outro, de enganar, né? Eu criar coisas que eu sei que são mentiras para tentar enganar outra pessoa e tirar vantagem em cima disso. E uma escola aqui de Florianópolis aproveitou a data para fazer uma ação nas ruas, conscientizando as pessoas sobre o quão nociva pode ser uma mentira. E olha que as crianças estão mais conscientes que muito adulto por aí. A gente está mostrando para o pessoal que não pode mentir. Aquelas pessoas que batem digamos, ponto e saem sem trabalhar, eu acho isso horrível, porque, poxa, a gente precisa do trabalho deles, né? A gente mostra também que muitas vezes os nossos pais ensinam a gente a ser corrupto. Quando, por exemplo, nosso pai, nossa mãe acaba subornando um guarda de trânsito e outras coisas mais. Ou até mesmo furando a fila no supermercado, coisas desse tipo. Então são coisas pequenas que muitas vezes a gente acha que não vai trazer problema algum, mas que no fundo podem trazer grandes consequências. Poucas mentiras podem ir acumulando e virando uma coisa bem ruim.
Pô, tem que ser bem mentirosinho, até 200 mentiras por dia, Maria Paula. 25 já achei muito, assim, me lembrou a historinha do Pinóquio, lembra? Ah, Pinóquio, é verdade. E o Band Cidade desta sexta-feira termina aqui. Tenha um ótimo fim de semana, a gente volta a se encontrar segunda-feira. Até lá. Boa noite.